Olá pessoal, esse é o canal Só Seu Ponto e hoje eu estou aqui para falar sobre os últimos acontecimentos que envolveram a Polícia Militar do Estado do Ceará e o senador Cid Gomes. A Polícia do Estado do Ceará hoje está de greve, reivindicando aí melhorias nos seus salários, dentre várias outras coisas. E ontem, como muitos já sabem, o senador Cid Gomes foi até Sobral e tentou invadir a base militar usando uma retroescavadeira e acabou sendo baleado por policiais que estavam lá dentro do batalhão. A princípio, a gente precisa entender que a atitude do senador foi imprudente, de certa forma, foi temerária e, assim, talvez ele não tenha pensado muito bem nas consequências, e acabou fazendo toda uma manifestação, chamando as pessoas, os cidadãos de Sobral que estão sofrendo com toda essa paralisação da polícia, para que fosse até o lugar em que os policiais estavam amotinados e lá tentasse, de alguma forma, repreendê-los. Assim. É interessante também entender que o que a Polícia Militar do Estado do Ceará está fazendo hoje é inconstitucional. Existe uma lei em que a Polícia Militar, bombeiros militares e as forças do Exército não podem fazer greve, eles não podem entrar em estado de greve, eles não podem sair dos postos da sua função, justamente por casos como aconteceram no Espírito Santo há um tempo atrás, em que deixou a cidade à mercê de bandidos. O que os policiais militares, alguns deles que estão envolvidos nesse motivo, estão fazendo é justamente inconstitucional. É uma contravenção e é uma coisa que é interessante pensar que no momento em que policiais militares usam capuz e colocam as suas armas e os seus equipamentos, seus carros, todo o equipamento da frota, para fazer uma paralisação dessa forma, eles estão colocando a sociedade à mercê de bandidos e chegando até, inclusive, na cidade de Sobral, a obrigar os seus comerciantes a fecharem suas portas. Então, no momento em que eles atribuem essas ações, eles também estão virando bandidos, dentro da minha interpretação. E é importante salientar que esses policiais, como todos os policiais de um modo geral, têm os seus problemas. É interessante pensar, claro, na categoria e em relação a valores de salário, as condições de trabalho, que muitas vezes os policiais são colocados em situações de pressão psicológica, que inclusive eu acho que seria uma questão para se trabalhar com a questão do policial, justamente na questão psicológica, dar a eles uma tranquilidade de trabalho, condições de trabalho e também condições psicológicas para que efetuem o trabalho dele da melhor forma e consigam interagir com os civis, já que originalmente o policial militar ele não é treinado para isso. Apesar da polícia militar no Brasil ser uma polícia atrelada à polícia civil justamente para conseguir manter a segurança dos cidadãos, a princípio a polícia militar ela é feita para proteger fronteiras, para uma possível situação de guerra. Então, policiais militares eles são colocados muitas vezes nessas condições. Mas dito isto, o governo do estado, através do governador Camilo Santana, já fez diversas propostas em relação ao aumento do piso salarial dos policiais militares do estado do Ceará, que era de R$ 4.200 e nessa proposta foi aumentado para R$ 4.500, dentre outras bonificações, de acordo com a patente de cada policial, bombeiro. Mas nesse momento, a situação do estado em relação a alguns policiais, alguns
grupos de polícia que estão amotinados, essa é a palavra, eles estão fazendo um motim. Isso a gente tem que compreender como uma questão política, né? Existem parlamentares que estão articulados para fazer isso, né, junto com a polícia. Isso é um esquema que já vem sendo montado há meses, não é uma coisa que surgiu ontem, né? Isso é uma coisa que vem montada há meses, né? Isso é uma articulação política, nós estamos em época de eleição para prefeito, vereador, né? E, inclusive, existem vários parlamentares que estão querendo colocar aí os seus para ser candidatos a prefeito ou a vereador, inclusive da cidade de Sobral, ou aqui na região do Cariri, ou mesmo em Fortaleza, em todo o estado. E essas pessoas, elas se articularam para, junto com alguns grupos de determinados policiais, porque é preciso colocar aqui, vários outros policiais continuam nas suas funções, trabalhando normalmente, né, sem nenhum tipo de manifestação. Então, é importante a gente entender que toda essa questão, todo esse rebuliço, como a gente chama aqui, é uma questão política, né? Então, assim, a priori, entender que as ações desses policiais, elas são inconstitucionais, esses policiais devem pagar por o que estão fazendo, pelas suas atitudes, né? E eu sei que o governo do estado ele vai tomar suas providências, né? É tanto que o senador Cid Gomes, né, acabou indo até Sobral, que é a sua cidade natal, e aí exatamente onde existe ali o seu curral eleitoral, vamos dizer assim, da família Gomes, né? Mas justamente porque ficou indignado com a situação em que os cidadãos daquela cidade e de todo o estado foram colocados, que é uma situação de medo. E no momento que você sente medo da sua própria polícia, eu acho que é uma situação realmente muito constrangedora. E sendo assim, ele acabou se dirigindo até Sobral, utilizando da junta de uma manifestação de pessoas e entrando numa retroescavadeira e tentando destruir ali o portão da área militar do batalhão da cidade de Sobral e acabou levando 2 tiros. É interessante a gente pensar que a atitude do senador foi imprudente, mas nada justifica a ação letal dos policiais, porque a utilização da arma de fogo, que inclusive é cedida pelo Estado, né? Estado qual os cidadãos é que mantém, e que esses policiais deveriam compreender que a função deles é a proteção das pessoas, dos cidadãos, independente de qualquer coisa, né? Porque já aconteceu situações em que policiais se manifestassem, mas continuassem trabalhando. Isso aconteceu em vários outros estados, né? A grande questão é eles entrarem em greve e, além disso, utilizarem de uma espécie de terror, de determinado terror, né? Saindo nas ruas, nos próprios carros da polícia, exigindo que a população se contesse, né? Entrassem para suas casas, e isso também desencadeou, obviamente, uma série de atentados por bandidos, né? De assaltos, de furtos, de roubos, que de nada, né, contribuiu para que acalmasse essa situação. Então o estado do Ceará hoje vive uma situação bastante atípica, né? E que a gente espera que os policiais que adentraram nesse movimento, né, que eles sejam punidos, né? E é que é importante que todo mundo entenda que todas essas manifestações por parte dos policiais, ela tem um entrave político, né? É uma manifestação que já vem sendo orquestrada há muitos meses e que detém aí o chancelamento de vários políticos, que inclusive alguns que eu não vou citar os nomes, mas que vão vir à tona aí durante essa semana, durante esse período, e que infelizmente acaba colocando a nossa sociedade numa situação de guerra civil, digamos assim. E é importante que esses policiais eles sejam punidos, né? Porque eles estão sendo inconstitucionais. E eu sei que o governo do estado vai tomar suas providências,
mas é uma situação muito difícil a que vive hoje o estado do Ceará com toda essa greve da Polícia Militar. É isso, pessoal. Siga o nosso Instagram, o nosso Facebook e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Valeu!